novas diretrizes. Você que está utilizando ou o Mounjaro ou o Ozempic e que precisa passar por uma cirurgia, normalmente fica perdido. E agora, eu suspendo ou não a minha medicação? E até mesmo o seu médico, às vezes ele fica perdido nessa orientação. O que normalmente vinha se adotando é que o paciente que tivesse em utilização de uma dessas medicações e tivesse que passar por uma cirurgia eletiva, ele deveria parar a utilização da medicação de 14 a 21 dias antes da cirurgia, para evitar o risco de broncoaspiração, que é quando a pessoa faz vômito e esse vômito desce para os pulmões, trazendo um quadro grave de pneumonia. Só que os estudos pararam para avaliar e entenderam que existe também um prejuízo para a saúde do paciente e até mesmo para o risco perioperatório quando você para essa medicação de forma desnecessária ou até mesmo muito antes da cirurgia. E é por isso que saiu esse trabalho agora, que, como vocês podem ver, teve a participação da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e também da ABESO. E o que é que esse trabalho traz para a gente? Diferente do que se tinha antes, agora está preconizado e a partir de agora, se você está utilizando ou Mounjaro ou até mesmo o Ozempic e precisar passar por uma cirurgia eletiva, quais são as novas diretrizes? A recomendação agora é que, se você já está com uma dose estabilizada, você é considerado paciente de baixo risco e nesses casos você não precisa suspender a utilização da medicação. A única coisa que você tem que fazer é uma dieta exclusivamente líquida 24 horas antes do procedimento cirúrgico e ter um período de jejum mais prolongado antes da cirurgia. Mas calma, você deve estar se perguntando, e o que é então um paciente de baixo risco? E o que é uma dose estabilizada? O trabalho, ele não crava um número exato. Por bom senso, nós utilizamos que uma dose estabilizada é quando você já tem pelo menos 4 semanas utilizando a mesma dose. Mas não basta ter apenas 4 semanas utilizando a mesma dose. É importante que você esteja de fato estabilizado e aí precisa de um critério clínico que é: se você já não vem tendo mais muitas náuseas, se você não está tendo desconforto gástrico, é sinal que você está bem estabilizado nessa dose. Então, maior do que 4 semanas, com a dose estabilizada, não precisa mais suspender o uso dessas medicações. O que você deve fazer é um jejum mais prolongado antes da cirurgia e iniciar 24 horas antes apenas dieta líquida restrita. Agora, se você é um paciente que está ou de início recente da medicação, ou teve titulação da dose recente. O que é titulação da dose? Aumentou, mudou a sua dose recentemente, então você é considerado um paciente de risco moderado. E pacientes de risco moderado, ou seja, que tem início recente do uso da medicação ou que mudou a dose recente, esses pacientes precisam parar a medicação antes. Não como antigamente, que parava por 2 até 21 dias antes. Agora basta parar o uso da medicação uma semana antes. Então você faz sua última dose uma semana antes da cirurgia e pode ir para a cirurgia normalmente com todas as demais orientações que já são habituais. Então fica aí, novas diretrizes para casos de pacientes que estão utilizando o Mounjaro ou o Ozempic e que precisam passar por uma cirurgia. Se você é um paciente desse ou conhece alguém que vai precisar passar por uma cirurgia, encaminha para ele e também para o seu médico.